Leituras em Provérbios, capítulo 26. A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando esta série para o aumento do nosso relacionamento com Deus e o nosso desenvolvimento pessoal. Já gravamos Provérbios ao longo desse ano por 3 vezes. Essa é a 4ª série que nós estamos gravando. Você que é novo aqui no canal, se você for na seção das playlists, você vai encontrar ali uma série chamada Provérbios, janeiro 2024. Nesta série nós gravamos 60 vídeos, entre 30 e 45 minutos, passando por todos os capítulos de Provérbios, apresentando um estudo sobre o livro de Provérbios que pode ser muito proveitoso para a vida. Em fevereiro nós gravamos uma série chamada 31 lições para a vida, com base em Provérbios, porque Provérbios tem 31 capítulos. Nós pegamos um trecho de cada um dos capítulos e apresentamos 31 lições, uma lição de cada capítulo para a vida. Em março, nós gravamos uma série chamada 5 minutos de meditação em Provérbios. E nesta série de 5 minutos, nós gravamos 31 vídeos, em torno de 30 a 45 minutos, tratando de todos os assuntos que cada capítulo de Provérbios tem. Então, quem gosta de estudar a Bíblia e por capítulos, entendendo os assuntos de cada capítulo, essa série é uma boa série para estudar Provérbios. E agora, em abril, nós gravamos a série Leituras em Provérbios. Estamos terminando a 4ª gravação de Provérbios. Esse vídeo está sendo entregue em maio, mas estamos terminando esta série que é a 4ª série de leituras em Provérbios. Vamos agora então a essa meditação, a essa leitura, com esses 2 propósitos: aumentar o relacionamento com Deus e desenvolvimento pessoal. Versículo 1. Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. O versículo 1 está dizendo que a honra, que corresponde ao reconhecimento que você dá para uma pessoa em razão do mérito que ela tem por algo de valor que ela fez, é algo que só deve ser dado para aqueles que são justos, para aqueles que trabalharam, para aqueles que se esforçaram, para aqueles que se dedicaram. Não existe lógica em você dar honra, uma medalha, para alguém que não fez por merecer. Assim como a neve não tem cabimento no verão e como não tem cabimento que ocorram as chuvas na época das colheitas, também você deve pensar e dar a honra apenas para aqueles que merecem. Você só honra o seu parente, o seu amigo, aquela pessoa que fez por merecer. Você dá a honra a quem merece receber a honra. Versículo 2. Parece óbvio esse versículo primeiro, mas existem pessoas que dão honra para pessoas que não merecem. Existem aqueles pais que os filhos fazem as coisas erradas e mesmo assim, ao invés deles aplicarem a disciplina, eles continuam fazendo tudo o que os seus filhos querem. Ao fazerem isso, estão criando futuros tiranos, futuras pessoas que não vão respeitar o próximo. Lá em Provérbios, no capítulo 22, nós lemos no versículo 6, aqui em Provérbios 22, no versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Veja que o capítulo 22 ensina que nós devemos educar a criança no caminho em que ela deve andar, para que ela possa
continuar no caminho certo quando ela for velha. No mesmo capítulo 22, aqui no versículo 15, nós lemos que a estultícia significa tolice, que a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Veja que Provérbios 22 tem 2 versículos que falam a respeito da importância de se educar, de se dar um treinamento para os filhos. E o versículo 15 nos traz uma revelação. Fala que a criança, quando nasce, ela tende a estar ligada com a tolice. Nós vemos que quando a criança não recebe aquilo que ela deseja receber, ela começa a chorar, ela começa a espernear, muitas começam a gritar, algumas fazem escândalo com o propósito de forçar, testar os pais para que realizem a vontade dela. E é necessário exercer juízo e um esforço para dizer: não, você não vai ganhar isso. Você vai obedecer porque não é a hora de comer isso, não é a hora de fazer isso, agora é a hora de você fazer isso. Todo esse treinamento, de acordo com Provérbios 22, deve ser feito com a criança. O próprio Deus fala em Hebreus, no capítulo 12, ali no versículo 5, que ele aplica a disciplina para os seus filhos. E, inclusive, nos ensina que, assim como os nossos pais nos educaram, também Deus nos coloca em disciplina. E todos aqueles que recebem a disciplina do Senhor e são exercitados nela, produzem frutos de justiça. Agora, aqueles que não recebem a disciplina do Senhor não são filhos, mas são bastardos. É o escritor aos Hebreus que faz esse comentário no capítulo 12. Vemos, portanto, que educar os nossos filhos é responsabilidade nossa e devemos honrar quando eles merecem receber a honra e também corrigir e disciplinar o insensato para que eles aprendam o valor e o significado da honra. Quando não existe mérito, quando não existe honra, você precisa aplicar a disciplina para que os seus filhos entendam isso. Quando o seu marido, a sua esposa, os seus pais, os seus amigos, as pessoas com quem você convive dentro da comunidade religiosa que você frequenta, ou se você não frequenta a comunidade religiosa, mas você tem de repente uma célula na sua casa para a leitura da Bíblia, alguma coisa assim. Quando alguém faz alguma coisa errada, é necessário dizer com todas as letras: isso não está certo. É necessário trazer a disciplina, a correção, para que aquele que erra hoje desvie-se do caminho tortuoso e acerte o seu caminho e endireite a sua vereda. Versículo 2 fala: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Quando você olha para um pássaro fugindo, esse pássaro voa para a direita, para a esquerda, faz um rasante, faz um voo de repente em que ele sobe bem alto e depois ele desvia novamente, ora para a direita, ora para a esquerda. Esse pássaro que foge e que faz o seu voo, só ele sabe para onde ele está indo. Quem assiste o voo do pássaro apenas contempla o seu voo. A andorinha, da mesma forma, quando ela está no seu voo, o trajeto que o voo faz é só ela que sabe. Nós podemos gravar o voo. Podemos, depois que o voo já foi realizado, dizer: agora vai para a direita, depois vai para a esquerda, depois de termos feito uma gravação. Mas ao vivo, enquanto o voo está ocorrendo,
Só o pássaro, só a andorinha sabe para onde o seu voo vai. Assim também, a maldição sem causa não se cumpre. O que o versículo 2 está dizendo é que a maldição, da mesma forma como um pássaro sabe para onde ele está voando, se ele faz o rasante, se ele sobe, ou se ele desce, ou se ele vai para a direita ou para a esquerda, assim como o pássaro e a andorinha sabem a respeito do seu voo, a maldição voa também apenas nos lugares em que ocorre, em que existe uma plantação que justifique que ela caia ali. A maldição, ela nunca ocorre sem um motivo. O que o versículo 2 está nos ensinando é que quando vem uma maldição sobre a nossa vida, ela veio porque alguma coisa foi feita no passado. Ou alguma coisa foi feita no passado, ou existe alguma razão para que ela venha. Nunca a maldição desce sobre a vida ou sobre a casa de alguém sem que tenha ocorrido uma semente, sem que tenha havido uma plantação anterior. Portanto, nós devemos cuidar dos nossos pensamentos e nós devemos cuidar daquilo que nós falamos. Devemos cuidar dos nossos julgamentos e devemos cuidar dos caminhos em que andamos. Porque os maus pensamentos carregam sementes que trazem o mal para nós. Um exemplo de que os pensamentos são poderosos é que quando você começa a pensar que não vai dar certo, que você não consegue, ou quando você pensa mal a respeito de alguém, seja com malícia, ou seja para pensar que a outra pessoa não tem valor, você está disparando uma vibração, uma energia negativa na sua volta. Quando você fala palavras negativas, quando você reclama da vida dizendo nada está bom, você está lançando à sua volta uma vibração de negatividade. Quando você fala para as pessoas da sua família, você não serve para isso, tudo que você faz é mal feito. Quando você, ao invés de corrigir e ajudar as pessoas a corrigirem, a ficarem melhores, você fica fazendo o mal. Você dispara essa vibração ruim e então tudo isso volta para você. Imagine que você acorda e coloca uma seguinte frequência: vamos orar e falar com o Senhor, porque hoje o dia vai ser maravilhoso. Vamos acordar e vamos cuidar da nossa alimentação. Vamos comer coisas saudáveis. Vamos praticar uma caminhada 3 vezes na semana junto com a família, junto com o esposo, junto com a esposa. Vamos acordar mais cedo e vamos estabelecer a comunhão com Deus. Vamos, quando alguma coisa não dá certo, o que foi que deu errado? Como podemos melhorar isso para dar certo? Imagine você fazendo isso. Certamente que a sua vida vai ser melhor porque você está tomando atitudes para mudar, para transformar a realidade em algo melhor. Está faltando dinheiro para comprar isso. Como nós podemos conseguir uma nova porta de trabalho? Algo que nós possamos fazer a mais. De repente podemos vender pães, ou de repente podemos vender água, de repente podemos vender roupas, de repente podemos vender um perfume, um calçado. O que nós temos dentro da nossa casa que nós já não estamos mais usando, que pode ser vendido para poder cobrir esse gasto? O que nós podemos economizar? O que nós podemos melhorar em relação à nossa saúde para não termos problemas com relação às nossas articulações? Estamos acima do peso? O que podemos fazer? Comer menos, nos exercitar mais, beber mais água, comer menos doces, menos açúcares. Tudo isso são atitudes que nós podemos tomar para mudar
a nossa vida. Uma pessoa reclama dizendo assim: estou com diabetes. E o médico já tinha avisado 5 anos antes: pare de colocar muito açúcar no café, reduza a quantidade de açúcar. Mas a pessoa gosta de comer doces e bolos e diz: gosto demais disso. Come, come, come. Depois de 5 anos, estou com diabetes. A diabetes, olhando nesse versículo, é uma maldição. A partir do momento em que a pessoa tem diabetes, tem que fazer o controle do nível de açúcar que tem no sangue, tem que andar com um instrumento para ficar medindo o tempo todo, para ficar vendo o nível de insulina. Por que ela chegou nesse estado? Porque foi avisada, mas insistiu em continuar fazendo a sua vontade. Então, a maldição sem causa não se cumpre. Preste atenção nas suas decisões atuais. Decida acordar cedo todos os dias e orar e falar com Deus e ler a palavra. Isso vai trazer comunhão e relacionamento com Deus. Isso vai trazer amizade com Deus. Isso vai trazer conhecimento a respeito da vontade de Deus, porque Deus falará contigo. Quando você fala com Ele, Ele fala com você. E você terá paz durante toda a sua existência aqui na terra. Decida comer de forma saudável. Não entregue a sua vida para o prazer de comer. Existem pessoas que cultuam comida. Já meditamos em Provérbios capítulo 23. Provérbios capítulo 23 fala a respeito de equilíbrio. Fala para não ser glutão e não ser beberrão, para não se entregar ao excesso de comida e ao excesso de bebedices. Porque aquele que come e bebe demais nunca enriquecerá. Provérbios 23 fala a respeito da necessidade de não se entregar a isso, de ter domínio em relação à comida e à bebida. Então, comer em excesso vai trazer complicações, traz sobrepeso. O sobrepeso faz com que no futuro você tenha problemas nas articulações. Fica mais pesado para você caminhar, fica mais difícil para você ter rapidez nos movimentos. Quando você precisa de um transporte público, as pessoas reclamam em razão da dificuldade para que elas possam estar ali naquele espaço. Não se trata de preconceito, não se trata de discriminação, não se trata de considerar uma outra pessoa com menos valor. Se trata de cuidar da sua saúde para que você possa ter mobilidade, para que você possa ter facilidade de locomoção, para que você tenha leveza e para que a sua saúde esteja em perfeita condição, para que você tenha uma boa, melhor idade, podendo desfrutar de passeios, caminhadas e boa relação com seus familiares. Veja que tudo é uma relação de decisões. Você toma as decisões de se alimentar bem, de praticar esporte sempre, e você garante uma vida abençoada até a morte, onde você tem, durante todo o tempo, saúde, mobilidade, facilidade de locomoção e uma vida mais leve. Versículo 3. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos insensatos. O versículo 3 está falando que a correção é para todo aquele que age sem razão. Quando ele compara o insensato com o cavalo e com o jumento e com as ferramentas de correção, nós sabemos, o açoite é para o cavalo, não para qualquer cavalo. É para aquele cavalo que
desobedece o seu dono. Quando o cavalo está obedecendo, fazendo aquilo que deve ser feito, ele não vai tomar o açoite. Quando o jumento está carregando a carga que foi dada para que ele carregue, quando ele está cumprindo a tarefa para a qual ele foi chamado, ele também não receberá o freio. Mas o cavalo receberá o açoite do seu dono como correção para que ele tome o curso para o que ele foi chamado. O jumento também vai receber o freio no momento em que estiver avançando onde não deve. E o insensato, quando não faz o que precisa ser feito, também merece receber a vara. Assim como a educação dos animais é aplicada para que eles cumpram o propósito, aplicar a vara, a disciplina, a correção naquele que é insensato é essencial, para que ele não aprenda a fazer errado, para que ele entenda que ele fez errado e corrija a rota do seu caminho. Portanto, coloque a correção quando você tiver que colocar. Aplique a vara da disciplina quando você tiver de aplicar. Se você é dono de um negócio e um colaborador extrapolou o limite e a penalidade é a demissão, você tem que desligar essa pessoa da empresa. Se você é o chefe, o responsável, e existe um regramento que fala que tem uma certa penalidade prevista no ordenamento para ser aplicado, aquela lei tem que ser aplicada. Assim como a impunidade gera a multiplicação da criminalidade. Qual a razão pela qual muitas pessoas praticam furtos, praticam roubos, praticam homicídios? Muitos deles acreditam que não vai acontecer nada. Quando as pessoas veem que a justiça não funciona, elas tendem a transgredir, porque elas dizem, não haverá consequência. Por isso, é necessário aplicar a consequência, para que os insensatos entendam que existe consequência. Versículo 4. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhante a ele. Estultícia significa tolice. Então não respondas ao insensato segundo a sua tolice, para que não te faça semelhante a ele. Se uma pessoa te responde de maneira estúpida, de uma maneira agressiva, de uma maneira que não tem sentido, fique em silêncio, desvie o seu caminho e não responda nada para essa pessoa. Se você responder alguma coisa para alguém que está agindo como uma pessoa tola, você se torna igual a ela. Se você está dirigindo o seu carro e de repente sofre uma fechada, não pare para xingar a pessoa, para dizer uma palavra ruim. Talvez a pessoa está em um mau dia, por isso ela cometeu essa insensatez. Por isso ela fechou você, de repente avançou um sinal, de repente fez alguma coisa errada. Se você esperar 20 segundos e seguir o seu caminho e disser que bom que Deus me livrou, você verá que, e não pensar mais nesse assunto, você verá que a situação já terá sido resolvida. Agora, se você ficar perdendo seu tempo de procurar xingar aquela pessoa, você vai levar apenas 10 segundos para dizer uma palavra ruim para aquela pessoa. E aquela pessoa pode ter uma arma, e ela pode estar em um mau dia, e ela pode decidir mudar a rota do caminho dela para começar a te perseguir, podendo fazer algum mal a você. Então, não responda ao insensato para que não te faça semelhante a ele. Tem situações em que é melhor você ficar em silêncio, porque é a melhor resposta. Versículo 5. Ao insensato responde segundo a sua estultícia,
para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. O versículo 4 nos ensina a não responder o tolo, de acordo com o que ele faz para você não ser igual a ele. Se alguém te xinga, você não xinga na mesma medida, para você não ser como ele. Agora o versículo 5 nos traz mais um ensinamento sobre essa questão de responder, como responder. O versículo 5 nos diz assim: ao insensato responde. O 4 recomenda que você não responda como ele responde a você. O 5 nos fala como que você deve responder. Responde o insensato sim. Responde ele conforme o que ele precisa ouvir, conforme a sua estultícia, segundo a sua estultícia, ou seja, conforme a tolice dele, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Se for para corrigir uma pessoa tola, um insensato, então que seja para você dizer para ele como ele está sendo tolo. Responda com sabedoria, para que ele mude a sua rota, para que ele mude o seu caminho. Muitas vezes a resposta que o insensato precisa ouvir é uma repreensão, é uma chamada de atenção. Por que você fez isso? Você sabe que quando você faz isso, as consequências são essas, essas e essas? Você sabe que se você continuar agindo assim, você vai ter essas e essas consequências? Fazer essas perguntas para o insensato, chamando-lhe a atenção e dizendo: olha, é tempo de você mudar o seu caminho, é algo importante. Você está respondendo ao insensato, mostrando para ele onde estão os pontos negativos do seu comportamento e quais são as consequências se decidir não mudar. Versículo 6. Os pés corta e o dano sofre quem manda mensagens por intermédio do insensato. O versículo 6 está dizendo que você deve prestar atenção na pessoa em quem você confia para cumprir uma tarefa. Aqui no caso, a tarefa é enviar o mensageiro para que ele entregue um recado para alguém. Se você manda um insensato cumprir essa tarefa, essa missão, você age como alguém que corta os próprios pés. Você sofre o prejuízo. Você recebe o dano porque você escolheu mal a pessoa para cumprir a tarefa. O que o versículo 6 nos ensina é: se você quer ter tranquilidade em relação aos teus negócios e não quer sofrer nenhum prejuízo, veja bem quem você contrata. Veja bem quem é a pessoa em quem você confia para cumprir aquilo que você precisa. Verso 7. As pernas do coxo pendem bambas. Assim é o provérbio na boca dos insensatos. O que o versículo 7 nos ensina é que não basta que uma pessoa conheça os versículos da Bíblia, não basta que uma pessoa conheça lições a respeito da saúde, como por exemplo, fumar faz mal, beber pode trazer embriaguez. Não basta que a pessoa tenha conhecimento, não basta que a pessoa saiba dizer o que é certo e o que é errado. Saber dizer o que é correto, sem ação, sem comportamento, sem atitude, é a mesma coisa que nada. Assim como as pernas de um coxo são bambas, assim também ter um conhecimento, um provérbio, uma frase, quando você não faz, também será como as pernas bambas de um coxo. Você só é sábio quando você conhece e pratica. Você sabe, fumar e beber fazem mal. Então eu não fumo e não bebo. Versículo 8. Como o que atira pedra preciosa num montão de ruínas,
assim é o que dá honra ao insensato. Veja que o capítulo 26 de Provérbios está retomando a ideia de que você não pode dar honra ao tolo. Está falando sobre a necessidade da correção. O versículo 1 começa com isso. Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Está falando que a maldição não vem sem causa. Que quem é insensato tem que ser corrigido com a vara. Que você tem que não responder o insensato de acordo com a tolice dele, mas tem que responder de uma forma que ele veja que ele não é sábio. Todos esses primeiros 8 versículos nos mostram que Provérbios 26 fala muito sobre a importância de você corrigir o curso das pessoas que estão à sua volta, corrigir o curso das suas atitudes, das suas ações, para que você possa prosperar. Falas muito sobre premiação. Quando nós falamos em honra, nós falamos em uma pessoa que é honrada, que recebe uma medalha, que recebe um prêmio porque fez tudo certo. E todos os 8 versículos aqui, que nós lemos até agora em Provérbios 26, nos falam: existe o caminho da honra e existe o caminho da maldição. E a maldição com certeza virá sobre aquele que faz o mal. E o nosso papel é sempre aplicar a disciplina e dar honra a quem tem honra e negar a honra a quem não merece recebê-la, aplicando a vara, a correção. O açoite, como diz o verso 3, o açoite é para o cavalo, o freio é para o jumento. Quem age como se fosse um animal, sem usar a razão, merece receber o açoite, merece receber o freio. Nós estamos vivendo numa geração em que muitos honram os filhos, honram os que fazem as coisas erradas, e entendendo que para tudo deve-se ter o perdão. Perdão é diferente de disciplina. Se uma pessoa mata outra pessoa, o que o Senhor requer é que haja o perdão. Mas aquele que matou precisa sofrer as consequências da reclusão. Ele deve responder a um processo, ser devidamente condenado e cumprir os anos de restrição de liberdade, para que ele reflita naquilo que ele fez. Há pessoas que dizem que o perdão significa tem que perdoar tudo. E elas permitem que pessoas que passaram por cima delas, que destruíram a reputação e a imagem delas, continuem caminhando com elas e praticando mal contra elas. Deus não quer que você leve o perdão nessa forma, até porque o próprio Deus não leva o perdão dessa forma. Todos nós recebemos o pagamento pelos nossos atos. Todos nós recebemos o castigo por aquilo que fazemos. Em Provérbios 11, nós vemos que o Senhor abomina balança enganosa. Veja que o versículo 1 ele fala: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Deus abomina quando nós tratamos as pessoas que fazem a coisa certa com as pessoas que fazem a coisa errada da mesma maneira. A própria salvação vem para nós como um prêmio para os justos e o castigo eterno para os que resolveram seguir o caminho da injustiça. Deus é amor, e no seu amor ele também é justo. E no seu amor ele também diz: os que foram justos serão recompensados, mas os que são injustos
também serão recompensados. E quando Deus aplica a justiça para os injustos, ele não está sendo mau. Ele está apenas sendo amoroso. Se a pessoa quer receber as consequências das suas decisões, ela deve ter a sua liberdade respeitada. Deus não viola a liberdade de ninguém. Nesse mesmo capítulo 11, no último versículo, que é o 31, ele diz, vamos ler o 30 e o 31. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Ou seja, o fruto do justo, aquele que faz a coisa correta, ele recebe a vida. E se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Provérbios 11 nos começa falando que Deus abomina a balança injusta e termina dizendo que o justo com certeza recebe o castigo de tudo que ele faz de errado aqui na terra, porque o próprio Deus assume o compromisso de castigar os justos para que eles sejam purificados e mais justos. Muito mais o perverso e o pecador com certeza recebe o castigo por aquilo que faz. Se o próprio Deus aplica o castigo, veja que ele perdoa. Quando a pessoa fala, me perdoa, Deus, naquele momento a pessoa já está perdoada. Ela já está próxima de Deus. Deus já dá para a pessoa o Espírito Santo. Mas aquilo que a pessoa fez, ela receberá. Tanto que, quando uma pessoa tem diabetes, porque comeu excesso de açúcar, doces, ao longo de muitos anos, nós não temos notícia de que a pessoa foi até a igreja, pediu uma oração e disse, Deus me cura, e Deus tenha realizado aquela cura. Deus acompanha a pessoa no processo de tratamento e diz, eu estou contigo, meu filho. Eu estou contigo, minha filha. Mas a pessoa vai receber a consequência de ter que fazer aquele tratamento e aquele controle de insulina em razão daquilo que ela fez. Tanto que nós vemos cristãos que se converteram na prisão, nós vemos cristãos que conheciam a palavra, que se desviaram, que praticaram crime, e elas estão ali presas. Deus não poderia colocar as mãos na terra e mudar isso? Mas Deus não muda, porque Deus permite que aquele que cometeu um crime responda pelo crime e fique os anos de acordo com a lei terrena para pagar pelo crime que praticou, porque faz parte da disciplina, faz parte do processo de Deus. O próprio Deus aplica todos os dias perdão e disciplina, perdão e disciplina. Porque uma pessoa traiu você no relacionamento, você não é obrigado a permanecer casado com essa pessoa, se ela adulterou. O próprio Jesus disse isso em Mateus no capítulo 19. Você pode, se você quiser, e se você entender que deve, perdoar e dar uma segunda chance. Isso é individual. Mas o próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, autoriza que no caso de relações sexuais ilícitas, o divórcio aconteça. Quando Jesus diz isso, nós vemos que Deus é justo, que com Deus existe a vara da correção. Provérbios, capítulo 26, fala muito sobre correção, sobre você dar honra para quem merece receber a honra. E você coloca a vara, açoite, freio, para corrigir aqueles que precisam ser corrigidos. Versículo 9. Como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. O versículo 9 está repetindo o versículo 7 com uma outra metáfora, dizendo que o bêbado, quando ele pega um galho de espinhos, ele se corta todo. O provérbio na boca dos insensatos não tem aplicação correta, porque o insensato não sabe
Como ele não aplica o provérbio na vida dele, ele se atrapalha. Não adianta você ter conhecimento e não aplicar e não praticar. Só quem pratica as palavras de conhecimento é que sabe usá-las de forma adequada e correta, na medida certa. O versículo 9, o 7 fala que a palavra na boca do insensato é que nem as pernas de um coxo que pendem bambas. E o 9 fala que o insensato, quando busca aplicar a sabedoria, não sabe como manejar e acaba se ferindo. Versículo 10. Como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. Veja que o versículo 10, mais uma vez, está falando sobre dar honra a quem não merece. Um flecheiro que atira flecha por todos os lados e machuca todas as pessoas é a comparação que o texto faz com aquele que paga salário para os insensatos e os transgressores. Por que ele é como uma pessoa, como um flecheiro que acerta a flecha em todos? Porque aqueles que trabalharam de maneira honesta e verdadeira se sentem machucados e feridos ao verem que o insensato recebeu a mesma coisa que ele recebeu. Aqueles que fizeram a coisa correta, quando veem que quem faz a coisa errada não recebe punição, passam a pensar em fazer a coisa errada também. Fizeram um estudo com os alunos de uma escola. Num primeiro momento, colocaram o sistema normal meritório. Vocês estudam e a prova vale de 0 a 10 e cada um vai receber a nota que merece de acordo com o que estudou. Uma pequena parte dos alunos tirou nota bem alta, a grande maioria tirou nota média e alguns tiraram notas baixas. Depois fizeram um teste. O professor disse: todos vão tirar a nota mínima para serem aprovados, independente de terem estudado ou não. Fizeram isso 2 vezes. Na primeira vez, ainda houve alguns alunos que tiraram notas bem altas e todos ficaram com nota média, os demais. E os que não estudavam continuaram sem estudar. Repetiram essa ideia de nota média. E o que aconteceu? O número de pessoas que tinham notas bem altas diminuiu. Por que diminuiu? Porque aquelas pessoas que estavam se esforçando para tirar nota alta, quando perceberam que se estudassem ou não estudassem iam ter a nota média do mesmo jeito, resolveram não estudar mais. Elas perderam o incentivo de continuarem a fazer a coisa correta. Quando você paga todo mundo por igual, independente do mérito, independente da honra, você desmotiva as pessoas que estão fazendo coisas corretas. Quando você tem, por exemplo, 2 filhos e você não aplica a penalidade, a disciplina, a correção para aquele que erra, você está ensinando o outro a dizer: aqui nessa casa não importa o que você faça, todo mundo é honrado. E o versículo 10 está dizendo que, como uma pessoa que pega uma flecha e machuca todo mundo, aquele que paga todo mundo por igual, paga o insensato e o transgressor por igual, não aplica punição e disciplina, ele fere a todos. Veja que, mais uma vez, ele está reforçando a ideia do versículo 1. Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, a honra não convém ao insensato. O 8. Como que atira pedra preciosa no montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Imagine você pegar um anel de ouro. Imagine a cena de você pegar uma pedra de safira, de diamante, de altíssimo valor. E você pega aquela pedra que vale muito dinheiro
milhões de reais algumas peças valem, e você joga no meio de um monte de pedras que não tem nenhum valor. Você equipara o que é valioso com o que não tem valor. E todo o texto de Provérbios 26 está falando, você tem que fazer diferença. O próprio Deus faz diferença entre o que serve e o que não serve a Deus, entre o justo e o que é injusto, entre o ímpio e aquele que é sábio. Versículo 11. Como o cão que torna o seu vômito, assim é o insensato que reitera sua estultícia. Aqui é uma comparação. O tolo, quando ele volta e repete as mesmas coisas erradas, é como o cão que come o seu próprio vômito. É como aquele que vive uma vida nojenta. O vômito é algo nojento. É algo que gera aversão. Quando você vê uma pessoa vomitando, você sente nojo, você sente aquele embrulho no estômago. Essa é a comparação daquele que repete fazendo coisas erradas. É isso que leva, essa é a sensação de quem vive errando. Versículo 12. Tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. O versículo 12 está dizendo que não existe nada mais tolo do que pensar que é sábio a seus próprios olhos. A pessoa que acha que já sabe tudo, que acha que não tem mais nada para aprender, a pessoa que se coloca como superior em relação às outras pessoas, dizendo, vocês não têm nada para me ensinar. Essa pessoa está realmente numa situação terrível. Veja que o versículo 12 fala que até o tolo, o que só faz coisas erradas, mas que reconhece que está fazendo coisas erradas, tem mais esperança para esse do que para ele. Versículo 13. Diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Versículo 14. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. Verso 15. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Versículo 16. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Então aqui nos versículos 13, 14, 15 e 16, nós vemos que uma correção para o preguiçoso. O preguiçoso e nos traz uma reflexão. Será que nós temos dado desculpas para aquilo que nós precisamos fazer? O preguiçoso ele vive dando desculpas. Ele fala, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Versículo 13. O preguiçoso tem como característica dar desculpas. Ele sempre traz uma justificativa para não fazer o que ele tem que fazer. Versículo 14. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso gosta de sono, gosta de dormir muito, gosta de ficar de mãos encruzadas sem fazer nada, gastando o seu tempo, jogando conversa fora, andando de um lado para outro, ficando sem fazer nada. Você que é ativo, que trabalha bastante, que sempre está buscando alguma coisa para fazer, tem pessoas que realmente gostam de ficar de braços cruzados sem fazerem nada, que gostam de ficar nos cantos, jogando conversa fiada, que ficam procurando uma rodinha de conversa aqui, uma rodinha de conversa ali, e que vivem passando dificuldade financeira e que vivem reclamando da vida. E aí você fala, tem ali uma enxada, tem uma oportunidade para cortar uma grama ali, tem uma oportunidade para trabalhar ali naquele restaurante, tem uma oportunidade de trabalhar ali naquela loja de roupas. Mas ele fala assim, mas não dá dinheiro não, porque eu vou trabalhar o mês inteiro e vou receber só um salário. E a pessoa sempre tem desculpa. Ela não se dispõe a arregaçar as mangas e fazer por onde. Quando fala de fazer o curso, a pessoa fala, tem que estudar bastante, né? Então, verso 15, o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca.
O preguiçoso não quer fazer o que precisa ser feito. E a pior parte do preguiçoso é que tem aquele tipo de preguiçoso que ele acha que ele é mais sábio do que 7 homens que sabem responder bem. Outro dia, um pastor estava contando a experiência que ele teve com o mendigo. Ele encontrou o mendigo e ofereceu um trabalho para aquele mendigo. E aquele mendigo respondeu o pastor da seguinte forma: Para que trabalhar, pastor? Para que trabalhar? Eu moro nas ruas e o mundo inteiro é a minha casa. Quem trabalha só tem uma casa, mas eu tenho o mundo inteiro como a minha casa. O meu quintal é grande porque eu vou para onde eu quero. Quando eu tenho sede, eu peço água e me dão. E quando eu tenho fome, eu peço para um crente. E todo dia eu tenho comida. Veja que aquele pastor ele estava contando isso e dizendo que naquele momento ele ficou irado. E ele disse para aquele mendigo que ele era uma pessoa que não tinha vergonha na cara. Porque Deus estava dando vida para ele. Força nos braços, força nas pernas, visão, audição, capacidade. E ele estava ali se colocando como mendigo, pedindo para as pessoas. E muitas vezes, esses mendigos, quando você vai, oferece alguma coisa para eles, eles ainda se acham no direito de escolher. Tem aquele mendigo que você aborda você e fala assim: estou com fome. Você fala: então vamos ali que eu vou te dar tal coisa. A pessoa fala: não, você me dá tal coisa porque eu quero comer isso. E muitas vezes, aquilo que ele quer é algo que nem a pessoa que está sendo abordada compraria. Mas ele vai e ele pensa assim: é só pedir para os outros que os outros têm que me dar. Então nós vemos que essa questão relativa a dar para os que precisam é uma coisa que precisa ser pensada. Existem pessoas que estão sofrendo nas ruas porque elas querem. Elas não querem trabalho. Elas são preguiçosas. E elas querem crescer em cima dos outros que estão se esforçando e que estão trabalhando todos os dias. Então essa questão de atender o mendigo é necessário verificar. Não dê aquilo que ele pede. Tem alguns cristãos que pensam assim: coitadinho, ele está pedindo é só dessa vez. Ele sofre todos os dias, ele está aqui nas ruas. Então agora ele pediu tal coisa e aquela coisa é além daquilo que você tem condição de dar. Tem algumas pessoas da igreja que ficam se sentindo culpadas, pensando assim: nossa, ele queria tanto isso. Como por exemplo, vou dar um exemplo prático. Entre comprar um salgado e um refrigerante, muitas vezes o refrigerante é o preço do salgado. E a pessoa vem e fala: me dá o refrigerante. Não, você vai comprar o salgado e vai dar para ele. Você tem que comer. Tem um outro pastor outro dia que disse assim: isso é errado. Você tem que dar o que a pessoa te pede. Porque não é sobre você. É sobre o que a pessoa sente necessidade. Se a pessoa quer o refrigerante, dê o refrigerante para ela e deixe ela sem a comida. Porque é isso que ela está querendo naquele momento. Fica a critério de cada um fazer a avaliação. No meu parecer, se a pessoa precisa de comida, é comida que deve ser dado para a pessoa. O próprio Deus faz isso conosco. Ele nos dá o que nós
precisamos, não o que nós queremos. Muitas vezes nós dizemos para Deus: eu quero isso, Deus. E Deus vem e fala: mas eu vou te dar isso, porque é isso que você precisa. Então, fica a seu julgamento. Mas só que vamos para o 17. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Imagine você pegar um cão que está passando pelas orelhas, se ele não vai avançar em você. Não se meta em problemas alheios. Só se meta se for para separar situação de morte, situação de agressão, porque aí você está agindo em legítima defesa da pessoa. E só se meta se você tem força suficiente para parar o agressor. Imagine que duas pessoas estão ali se agredindo e você não tem a força física para separá-los. Você pode gritar e dizer: parem de fazer isso, mas não se coloque na frente. Tem pessoas que se colocam na frente sem preparo para isso e você é que pode levar a pior nessa situação. Você pode sofrer um golpe por não ter preparo para fazer a separação entre pessoas que estão brigando. Se você não tem esse preparo, procure um telefone, chame a polícia militar para fazer a separação daquelas pessoas. O importante é você fazer o melhor que você pode. Mas não entre em discussões alheias, sem nenhuma razão, sem nenhum motivo, se não for para você separar as pessoas e resolver aquela situação. Acalmar, dar um copo de água, tranquilizar as pessoas. Versículo 18. Como o louco que lança fogo, flechas e morte. 19. Assim é o homem que engana a seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Versículo 18 e 19 estão nos ensinando: não faça brincadeira com coisa séria. Você pode causar a morte de uma pessoa. Às vezes, uma pessoa está numa expectativa de receber uma notícia que ela espera há muito tempo. E de repente você fala assim: vamos fazer uma brincadeirinha. E você faz uma brincadeirinha Brincadeirinha como, por exemplo, o seu filho desapareceu. Imagine fazer uma brincadeira dessa para um pai, para uma mãe. Esse pai e essa mãe, se tem um problema no coração, eles podem vir a sofrer um infarto, podem sofrer um AVC, um acidente vascular cerebral. Imagine a pessoa, você não sabe se a pessoa tem algum problema de saúde, de repente você faz uma brincadeira dessas, que uma coisa importante desapareceu, foi roubada, que o filho desapareceu. Tem pessoas que têm esse nível de malícia. Vamos fazer uma pegadinha com a tal pessoa. Veja qual tipo de brincadeira que você faz, porque você pode estar como louco. Imagine um louco carregando um lança-chamas. Ele pode matar pessoas. Imagine um louco carregando flechas. Ele pode matar pessoas. Então, preste atenção nas brincadeiras que você faz com as pessoas, porque você pode causar muitos prejuízos com as suas brincadeiras. Nessas brincadeiras, muitas vezes ocorrem mortes por falta de vigilância com relação às brincadeiras. Versículo 20. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. O versículo 20 fala que se você parar de usar a boca para maldizer, todas as contendas param. Se você conhece uma pessoa que anda à sua volta e que vive maldizendo, e você já disse para a pessoa parar e ela continua, então é tempo de você se afastar dessa pessoa. Eclesiastes capítulo 3 fala: há tempo para todo propósito debaixo do céu na terra. Existe o tempo de se ajuntar e existe o tempo de se afastar. Existe o tempo de ajuntar pedras e o tempo de
separar as pedras. Então, de repente, essa pessoa que vive maldizendo, maldizendo, maldizendo é alguém que você tem que cortar do seu relacionamento, tirar da sua vida, para que você possa prosseguir em paz. Mas e se o maldizente é o marido ou a esposa? É hora de você conversar e dizer: pare de usar a língua para dizer palavras ruins e negativas. É hora de você declarar palavras de bênção sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Porque a maldição, quando você lança palavras de maldição, você está plantando sementes e vibração negativa à sua volta. E como nós lemos no versículo 2, como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Veja, o versículo 2 fala exatamente isso. Voltando ali para o versículo 20, sem lenha, o fogo se apaga. Sem palavras de maldição, a maldição se apaga. Com lenha, usando palavras de bênção, palavras de prosperidade, o dia é maravilhoso. Eu vou realizar, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou aprender. Você vai colocando lenha no seu ânimo, na sua alegria, na sua força. Nós vamos derrotar o mal. Nós estamos com Deus. Percebe quando você vai falando essas frases? Automaticamente, quando você vai falando em voz alta e declarando, você vai criando uma vibração, uma frequência de positividade, uma frequência de graça, uma frequência de Deus. Deus criou o mundo pela palavra. Ele falou assim: haja luz, e houve luz. Ele foi falando, declarando, e as coisas foram acontecendo conforme eram declaradas. Declare palavras de bênção sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, sobre a sua família, sobre o seu esposo, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho. Isso vai fazer a diferença na sua vida. Versículo 21. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Versículo 21, mais uma vez está falando sobre quem cria contenda. E mais uma vez nós podemos tirar a aplicação de que, como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Como o carvão é para a brasa e a lenha é para o fogo, assim é o homem inteligente, que usa palavras inteligentes. Ele vai colocar carvão para ter uma brasa que vai trazer prosperidade. Ele vai colocar lenha em uma fogueira que vai prosperar. Então, fuja da contenda e seja uma pessoa que usa palavras boas, palavras sábias, palavras positivas. Faça a lenha para um bom churrasco, para que você tenha festa, para que você tenha alegria, para que você tenha uma mesa farta para comemoração. Versículo 22. As palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Versículo 22, mais uma vez insistindo. Veja, nós temos aqui 3 versículos. E ter 3 versículos insistindo com relação a essa questão do maldizente é uma forma de Provérbios estar dizendo: veja como é desgraça quando você usa a boca para dizer palavras ruins. Aquela palavra ruim, ela vai sendo repetida, sendo falada, e ela vai virando uma comida que você vai comendo, se fartando daquilo, até entrar no mais íntimo do teu ventre, até corroer você. Quando nós lemos esse versículo 22, nós vemos que tem muitas pessoas que vivem amaldiçoando a vida e elas perdem o apetite. Elas ficam cheias de rugas. Elas não dormem porque elas ficam cheias de olheiras.
de tanto que elas ficam reclamando da vida. Algumas perdem peso, ficam sem apetite. Por quê? Tudo é uma consequência da comida que estão comendo, da comida que estão se fartando, de ficarem maldizendo o tempo todo a vida, reclamando o tempo todo da vida. E é isso que o versículo 22 fala: as palavras do maldizente são comida fina. Você vai comendo aquilo vai entrando, pouco a pouco, o tempo todo, desce para o mais interior do seu ventre. Versículo 23. Como vaso de barro coberto de escórias de prata. Antes de ir para o 23, uma outra forma de entender aqui o 22 é: comidas finas normalmente são servidas em pequenas porções. São pequenas porções de vários pratos para que se faça degustação de vários pratos. Nesse sentido, levando em consideração que comida fina normalmente é servida dessa forma, são servidas em pequenas porções, as palavras do maldizente são várias pequenas porções. Todos os dias, pequenas porções de palavras de maldição. E aquelas palavras vão sendo degustadas. Comidas finas são comidas que são preparadas em pequenas porções com sabores intensos para que as pessoas tenham aquela experiência. Acontece a mesma coisa com relação a quem vive falando palavras de maldição. Ele vai degustando daquilo que ele diz. A profundidade do versículo 22 é: você fala tantas palavras de maldição, o maldizente ele lança aquelas palavras e aquelas palavras descem e ele vai comendo, desfrutando, degustando, sentindo o paladar daquelas palavras. E quando nós falamos de sentir o paladar, ele vai sentindo a boca amarga, vai sentindo a boca seca do mal que ele carrega, daquelas palavras que ele vai dizendo. Aquilo vai trazendo uma amargura para a alma, para o espírito. Essa é a consequência das palavras negativas, da palavra de maldição. A pessoa vai contorcendo o rosto. Quando você come uma comida deliciosa, o seu rosto, os seus olhos, a sua expressão facial fica alegre. Quando você come uma comida amarga, como é que fica o seu rosto? O seu rosto se contorce. Você dá uma inclinada no seu peito, porque aquilo que está entrando no estômago não é bom. Assim também aquele que vive falando palavras de maldição vai contorcendo o rosto, vai ficando com a face, com a expressão facial triste, vai sentindo aquele gosto amargo na boca. Por isso que o versículo 22 fala que as palavras do maldizente são como comida fina. É algo que você realmente é como comida mesmo. A comida fina tem aquele sabor bom, aquele sabor intenso, você experimenta e você sente aquele prazer daquela comida que você comeu. O maldizente, ele degusta, ele desfruta da palavra de maldição dessa forma. A palavra vai entrando nele, ele vai experimentando, vai descendo no íntimo do seu ventre, ou seja, vai influenciando toda a pessoa, a vida dela, como ela vive, como ela respira, como ela fala, como ela sente. Tudo é influenciado por isso. 23. Como vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. As escórias da prata é aquilo que não presta da prata. Então imagine um vaso de barro que está coberto daquilo que não vale nada da prata. Assim são os lábios amorosos e o coração maligno. O versículo 23 está fazendo uma comparação, que não é porque uma pessoa abraça você e fala
palavras boas para você, que ela é sua amiga. A pessoa pode ter lábios amorosos, mas o coração dela é maligno. Então, um vaso de barro que está coberto do resto da prata é comparado com a pessoa que tem lábios amorosos, que fala coisas boas para você, mas que lá no coração deseja o seu mal. E tem muitas pessoas que são assim. Muitas pessoas aparecem no caminho da gente e elas falam: como você tá lindo, como você tá linda, como você tá bem. E eles veem que você está indo bem, mas lá no coração, o que ela deseja é ver a sua queda, é ver o seu tropeço. E o versículo 23 está dizendo que um vaso pode carregar muitas coisas. Em um vaso, eu posso colocar flores e entregar para a pessoa. Mas no mesmo vaso, eu posso colocar uma porção de quinquilharias para desonrar uma pessoa. E o versículo 23 está dizendo que aquela pessoa que tem lábios amorosos com você, os lábios, assim como o vaso, pode carregar tanto coisas boas quanto coisas ruins, assim também os nossos lábios podem dizer palavras boas e palavras ruins. E assim como o vaso, aqui nesse caso, está carregado dos restos de prata, quando uma pessoa usa palavras boas para você, mas o coração está carregado daquilo que não presta, é a mesma coisa que você tivesse recebido um vaso, que você poderia receber algo bom ou ruim, mas que você recebeu algo ruim. Em outras palavras, preste atenção nas intenções das pessoas quando falam as coisas para você. Se uma pessoa fala palavras de correção, mas o coração dela é amoroso, é melhor você ficar com as palavras de correção. Se uma pessoa fala palavras elogiosas e amorosas para você, mas você percebe que na verdade aquilo é falso, então é melhor você ficar longe dessa pessoa. Porque o que ela está oferecendo para você é um vaso cheio de restos de prata. O resto da prata não tem valor nenhum. As palavras amorosas dela não vão ajudar você em nada, não servem para nada. Preste atenção nas intenções das pessoas que ficam à volta de você. Versículo 24. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. 25. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Veja que os versículos 24 e 25 estão completando a ideia do versículo 23. Que aquele que aborrece, ou seja, aquele que não quer o teu bem, aquele que quer aborrecer você, ele dissimula com os lábios, ele engana com a sua boca. Mas lá no íntimo, o que ele encobre, o que ele esconde é o engano. O que ele deseja é o seu mal. Ele aborrece você, mas ele dissimula com os lábios. E quando te falar suavemente, não te fies nele, ou seja, não confie nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ou seja, tem muita coisa ruim. O 7 na Bíblia significa certeza. 7 é um número que significa algo completo. Então ele fala assim: quando te falar suavemente, não te fies nele, porque com certeza ele tem coisas ruins contra você. Porque 7 abominações há no seu coração. Versículo 26. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Ou seja, ainda que o ódio dele, que muitas vezes é sem causa, só porque você está fazendo a coisa certa, já tem pessoas que ficam com ódio de você, por você fazer a coisa certa. Então, às vezes você pensa, mas eu não fiz nada de mal para a pessoa. Não importa. Existem pessoas que se incomodam
com aqueles que fazem a coisa certa. E eles encobrem o ódio, mas a sua malícia, ou seja, a maldade que eles têm, se descobrirá publicamente. Nem sempre você percebe a maldade da pessoa na hora, mas o versículo 26 está dizendo: em algum momento, a pessoa que dissimula com os lábios, ela vai mostrar por alguma atitude qual era a verdadeira intenção dela. Mas antes que nós sejamos sábios e possamos perceber isso antes de aguardar que a pessoa fale tantas coisas boas de maneira enganosa e só depois a gente venha descobrir que era tudo mentira. Versículo 27. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. O versículo 27 fala: preste atenção no que você faz. Antes de desejar o mal de alguém, antes de praticar alguma atitude contra alguém, saiba que o que você fizer vai voltar para você com certeza. Se você abrir uma cova, você cai nela. E se você rolar uma pedra, essa pedra vai revolver sobre você. Pense no que você fala. Pense no que você faz. Lembre do versículo 2. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. E o versículo 28 fala mais uma vez da língua. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Tome cuidado com quem elogia muito você. Tome cuidado. A língua falsa, não seja uma pessoa mentirosa, não seja falso. Você não precisa ser falso com as pessoas. Seja verdadeiro. Se você carrega inveja, raiva ou ódio de alguém, se olhe no espelho. Veja o que você pode fazer para melhorar. Não precisa ser falso com ninguém. Mude a sua vida. Mude a sua vida fazendo bem. Comece a dizer palavras boas. Você vai mudar a vibração na sua volta. E você vai ter uma nova vida. E você vai ter uma vida que você constrói. A boca lisonjeira é causa de ruína. Não fique elogiando pessoas para querer se aproximar delas, para querer fazer social. Seja verdadeiro. Seja verdadeira. Mude a sua vida. Deus quer que você realmente cresça e prospere. Essa é a meditação, a leitura de hoje de Provérbios 26. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz, hoje e sempre. Curta, comente, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama para que elas possam aumentar o relacionamento com Deus e também o seu desenvolvimento e crescimento pessoal. Fiquem todos na paz. Amém.